Uma indicação de livro que pode ser bem diferente de tudo que você está lendo agora. Da Morte Sua foi escrito pelo Bruno Crispim e ele vai falar sobre o Igor. E esse livro, ele é como se fosse um relato. É sobre o Igor falando já nos primeiros capítulos, das primeiras páginas, das primeiras linhas da perda que ele teve, que é a esposa dele, a Bibi. Durante a leitura, você vai tentando entender por que que chegou naquele ponto. Então, ele vai trazendo algumas dicas pra gente do que pode ter acontecido com a Bibi. E nos primeiros momentos, e por uma grande parte do livro, ele conta a história como se ele estivesse falando pra Bibi. Então, ele relembra as coisas como se ele estivesse conversando com ela. Então, em muitos momentos, tem umas passagens que lembram muito uma escrita em segunda pessoa. Como ele te direciona ao leitor, né, quando você tá lendo ali com você se foi, você fez isso, por que isso aconteceu com você, por que você tinha que ir. Então eu fiquei com esse sentimento de que eu era a própria Bibi, de alguma forma ali, né. E esse é um livro que ele vai construindo desde ele contar, relembrar, né, porque ele traz isso muito na memória. Relembrar como foi conhecer a Bibi, como foram os anos deles juntos, que eles se conheceram na escola, o que eles passaram, como eram algumas relações que eles tinham com as pessoas ao redor, também a relação que ele tinha em questão à família dele, a família dela, e isso vai gerando alguns questionamentos sobre como se foi essa morte sua, né. É uma leitura que carrega aquele drama, aquela densidade mesmo de você sentir aquele arrependimento que ele tem de algumas coisas e a forma que ele fala, né, da Bibi como se ele tivesse tido muita sorte em ela ter escolhido ele pela pessoa que ela era. E isso vai dando mais potência para os arrependimentos que ele traz, que apesar de algumas coisas serem até um pouco absurdas, de ele se culpar de ter acontecido, é o que ele tá sentindo. E esse é um livro que foi finalista do Prêmio Kindle, nona edição. Tem essa estrutura de como se fosse uma carta para alguém, no caso, a própria Bibi. E conforme ele vai relatando as memórias, a gente vai entendendo tudo que aconteceu e por que as coisas chegaram no ponto em que chegaram.